Me chamo Joana, sou aluno do nono ano B. Olá, me chamo Ana Luísa, sou aluna do nono ano B. E hoje estamos com o nosso professor Vini, que ensina a matéria de EPS e ciências. Você poderia se apresentar? Olá, claro que sim. Olá, Podcast Anitta, Podcast Mentes Livres. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer para todos vocês que me sinto lisonjeado de estar aqui hoje. Quando eu fui apresentado ao projeto de vocês, pela professora Daiane, que foi idealizadora desse projeto, eu fiquei encantado. Acho que o objetivo da educação é esse mesmo, tornar vocês cidadãos críticos, E hoje esse projeto de vocês tem como característica ter uma criticidade mesmo sobre os temas atuais da sociedade. Isso é muito importante. Eu parabenizo vocês também e Daiane também por esse lindo projeto e que continuem, que perpassem por anos e anos aí, para que possamos estar sempre assim movendo os jovens a buscar o conhecimento. Bom, o tema é: como a disciplina de EPS pode contribuir no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes? Essa é uma pergunta bem delicada, porque o abuso de crianças e adolescentes normalmente acontece nas famílias. Então acho que fundamental hoje em dia para a gente tentar quebrar um pouco essa barreira aí, incentivando as crianças a entenderem o que é um toque maldoso, onde pode, o que não pode. Tem até uns cardzinhos na internet, uns programas que falam sobre os lugares que pode tocar, sobre as regrinhas do corpo. Então acho que isso tem que vir desde criancinha mesmo, a ensinar os pais, tios, tias, tutores em geral, as crianças entenderem o que é um toque maldoso, onde pode e não pode tocar. Porque às vezes a malícia não está na criança, está no adulto. Então eu acho que é importante isso vir desde pequenininho, não só no 8º ano e no 9º ano. Hoje em dia nós estamos na educação, a matéria de EPS apenas no 8º e no 9º ano, e a gente tem crianças hoje de 12 anos, que para mim é uma criança, está na fase de pré-adolescência ainda, mas para mim é uma criança, que estão grávidas. Então não tem noção desses toques, do ato abusivo. Às vezes acho que tem que ficar calado por medo, por obediência, e esse é um grande problema atualmente que a gente tem na sociedade. Bom, vamos começar. O que motivou o senhor a ser professor? Cara, se eu te falar a verdade, sendo franco, eu vim querer ser professor na minha graduação. Até então, eu só queria ter o meu diploma de ensino superior, eu não queria ser professor. E aí, então, eu estagiei numa escola de bairro periférico, lá no Jiquiazinho. E aí era um colégio de realidade bem dura mesmo, mas quando eu percebi que tinha alunos que queriam aprender mesmo, isso me motivou a querer ensinar. Porque no meio daquele contexto de droga, arma, a gente não usava o tema de facção, mas usava gangues, e essas crianças, elas tinham essa vontade de aprender. E aí, o único recurso que tinha de sair disso era estudando. E aí me motivou bastante, foi esse contato direto com uma escola periférica. Até então não tinha vontade nenhuma de ser professor, só queria o diploma. Mas aí eu vi que a educação salva, cara, e o caminho é esse, não tem outro. Como o corpo muda durante a adolescência? O corpo muda durante a adolescência. É importante entender que durante a pré-adolescência vocês estão produzindo mais hormônios. E aí vocês ficam a flor da pele, tem aquelas curiosidades, E aí o corpo começa a mudar, a voz engrossa, quer barba, as mulheres começam a crescer as mamas, E a gente tem um famoso estiramento. Vocês percebem que de 8 anos até 12 anos vocês tem aquele boom, aquele estiramento, que a gente chama de estiramento da puberdade. E aí vem também as questões psíquicas. Vocês vão ter confusões mentais, que vocês vão estar mudando de criança para adolescente, vocês vão começar a ter responsabilidades diferentes, vocês vão começar a enxergar o mundo de outro jeito, ter desejos, ter frustrações também. Tem aquela coisa de abandonar a fase da criança, Quando a gente é criança, tudo protegidozinho, a gente tem tudo. A parte da adolescência a gente começa a ter mais um pouco de responsabilidade, os pais cobram mais da gente. Então, a transição da criança para o adolescente tem todo esse contexto hormonal, físico e psicológico. Não é uma coisa bem abrangente que a gente tem que trabalhar. Por isso que a gente tem essa matéria de EPS, para vocês entenderem que não é só questão de hormônio e físico, tem questão psicológica também. É normal cada pessoa se desenvolver em um ritmo diferente? Com toda a certeza do mundo. Os hormônios são diferentes, a convivência é diferente, as instruções são diferentes, existem contextos religiosos, sociais, então o desenvolvimento vai ser totalmente diferente de pessoa para pessoa. Em sua opinião, qual é a maneira mais eficiente para combater o abuso de crianças e adolescentes?
Denúncia. Hoje não tem outro meio a não ser denúncia. Denúncia e educação em casa mesmo. Os pais têm que se conscientizar de que seus filhos podem estar num contexto de pessoas pedófilas, abusadoras, né? Hoje em dia, se você buscar em pesquisas, a maioria dos casos de abuso é dentro da família. Então, os pais têm que estar cientes disso, presentes, que eles têm que estar presentes e buscando incentivar os filhos a falarem, conversarem. Infelizmente, hoje em dia, isso é um tabu nas famílias. Os pais não conversam mais com as crianças. Tem medo de achar que vai sexualizar a criança. Não, é pelo contrário. Você está ensinando a criança a identificar um ato de abuso. Como a disciplina de EPS pode contribuir para diminuir casos de abuso sexual? EPS, né? Todo mundo fica ansioso do 6º ano para o 7º ano, tendo que pegar a criança, pega no 8º ano. Bom, eu vejo hoje numa realidade de que muitas jovens de 12 anos, e como eu falei, para mim essa criança está saindo da infância agora, está na pré-adolescência, tendo pré-adolescência agora. E aí, essa criança, ela às vezes não entende um toque físico, não entende um comando abusador. Então o EPS vem para isso, para conscientizar a criança, ó. Tal idade não é para estar namorando. Tal idade não é a idade de fazer sexo. Tal idade é a idade de você estar se descobrindo. Seu corpo não está preparado. A gente ensina a criança que ela não está preparada ainda, o pré-adolescente que não está preparado para ter esse contato físico. Ele não tem esse amadurecimento, não, tanto psicológico como físico. Por isso que muitas dessas mães jovens de 12, 13 anos acabam tendo um aborto espontâneo. Porque o corpo não está preparado ainda. Então o EPS vem como isso. Conscientizar dos abusos, que muitas vezes a menina de 12 anos está namorando com um cara de 18, 21 anos, e isso é abuso, gente. Não tem para onde correr. Ah, mas o pai deixa, a mãe deixa. Não tem. É abuso. Uma criança de 12 anos não tem um discernimento total que um adolescente, um adulto tem. Então, o EPS vem para isso, para identificar, ensinar as crianças a identificarem quais são os abusos que elas sofrem e quais são os seus limites também. Impor os seus limites. Porque muitas vítimas de abuso têm medo de falar sobre o que aconteceu. Isso porque, geralmente, a mente abusadora, e a gente passar para uma parte psicológica, a mente abusadora tende a jogar culpa para a vítima. Ah, você me incentivou. Se você falar para o seu pai e sua mãe, eu vou falar que você fez isso. Sempre tem um segredo para coagir. Então a criança tem medo por forma porque ela é coagida. Ou tem um segredo para contar, ou vai falar que foi ela que deu em cima, vai falar que é culpa dela. E normalmente, por incrível que pareça, normalmente nos casos de abuso, e, infelizmente, em alguns casos, a mãe concorda que foi a filha que usou uma roupa curta, a filha que quis ficar sozinha dentro de casa com a pessoa. E isso não acontece só com filhas, não, gente, acontece com homem também. Quando a gente fala abuso, a gente pensa só em meninas, né? Mas acontece com meninos também. Não é só com meninas. Existem meninos também. E normalmente eles são coagidos mesmo. A pessoa tá ali e fala, ou tem um segredinho, uma coisinha que a pessoa tem medo, e a pessoa usa isso como arma. Isso é de extrema crueldade, perversidade mesmo, a mente perversa. E como pequenos sinais podem indicar que a criança está sofrendo o abuso? Eu não sou do ramo da psicologia, mas estudando PS, né, e eu tenho um pouquinho de afinidade com psicologia, a criança normalmente ela retrata em desenhos, ela se retrai, ela fala menos, ela começa a se automutilar, se arranhar, se cortar, vestir roupas mais que cobrem o seu corpo, porque ela acha que porque ela sofreu abusada porque o corpo estava exposto. Então são sinais que a gente deve prestar atenção. Uso de vestimentas mais longas, blusões, cortes no corpo, às vezes na mão, no pulso. A pessoa fica introspectiva, não quer mais falar com ninguém, fica recluída da sociedade, não quer mais ter amigos, porque acha que a qualquer momento aquele fato vai acontecer de novo. Ela começa a ter medo das pessoas, porque ela foi violada. Então ela não tem mais confiança nas pessoas. Esse é um dos sinais mais claros, é a reclusão, e algumas conseguem ainda representar em desenhos. A maioria dos casos que a gente pesquisa, a gente vê, a criança tem que fazer uma denúncia em forma de texto ou em desenho. Sempre desenham um pai como um monstro, um tio como um monstro. E essas são as características que mais aparecem de abuso. Quais consequências psicológicas o abuso pode causar na vítima?
Infelizmente, são vários. Como eu falei, reclusão social, a criança pode criar síndrome do pânico e até suicídio. Infelizmente, é uma palavra que a gente vai pesada aqui de falar, mas existem crianças que cometem suicídio. O peso da criança é tão grande, acho que a culpa toda foi dela e que o único jeito de acabar com aquilo é ela sumindo. Aí ou sumir dela vai ser reclusão, isolamento ou, infelizmente, existem casos que as crianças cometem suicídio. Você vê quão pesado é o ato do abuso sexual. Você acha que o silêncio e o medo influenciam na continuidade do abuso? Com certeza, porém, são vários fatores, né, que a gente vai avaliar aí. Por que essa criança está com medo e silenciada? O quanto ela está sendo coagida? E por isso que é importante a avaliação da família, a presença da família, do pai e da mãe. Porque uma criança, gente, uma criança coagida com medo, ela não vai falar, não tem como falar. Algumas não conseguem, gritam mesmo, algumas conseguem gritar. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, não consigo. Mas algumas não vão conseguir, vão ficar caladas, vão sofrer e vão ter consequências muito severas lá na frente. Mas esse é o medo dela, não vai deixar ela falar. Às vezes ela teria que falar, mas é coagida, é amedrontada. Não tem. É um caso bem complicado, não é um caso que a gente fala assim, a consequência é essa de fato, mas a maioria do caso é porque ela está sendo calada, coagida. E como o senhor se sente sendo professor de educação para a sexualidade? Uma matéria boa para abordar esse tema. E quais são os desafios para trabalhar nesse conteúdo com os adolescentes? Cara, quando eu caí em EPS, eu já tinha um conhecimento, né? Que nossa graduação ela permite a formação do ensino para a sexualidade. Porém, uma disciplina desafiadora. Porque a gente está entrando na puberdade com o pessoal, né? A gente já tem aquele livro lá de reprodução humana, a galera já vê ali, já começa as piadinhas, né? E sempre tem as coisas. A EPS a gente tenta começar de um jeito mais light, sem percorrer por caminhos mais como é que fala? Menos sexualizados, né? Porque a gente tem que começar de forma um pouco mais científica, um pouco mais do corpo, verdade. Mas sempre surgem as perguntas. E é nessas perguntas que surgem que a gente descobre algumas coisas. Tipo, que a criança foi abusada, que ela já está namorando. Eu conheço crianças de 9 anos que não tem EPS, mas que já teve a intimidade de chegar para mim e falar que estava namorando. Porque quando a gente for ver, é um cara mais velho, bem mais velho. Isso é bem perverso. E aí é desafiador por isso. Saber tratar o tema de forma que eu não dê tanta liberdade em sala de aula para essa turma não falarem coisas demais, não partir para um lado pornográfico. E também eu tenho que ter a consciência também que eu tenho que abordar alguns temas de conscientização, como esse aqui hoje, né? Vocês estão trabalhando bastante sobre abuso infantil. Eu acho que é um tema muito importante e preciso na sociedade. A gente não sabe, mas tem alguém na família que está sofrendo isso, né? E abuso sexual não é só infantil, né? A gente também pode ter um primo, uma prima que esteja sofrendo abuso. Abuso não é só com criança, infelizmente. Mas o tema abuso infantil ele é muito importante, eu gostei bastante. Como o senhor acha que uma criança que conhece as leis deve agir? E por que é tão importante esse conhecimento? Leis. Quando a gente fala de leis, é algo que criança nem sempre conhece. É por isso que eu falei aquela coisinha lá de ensinar onde pode tocar, onde não pode tocar. E aí, para ensinar a lei à criança seria muito importante. Porém, leis, quando se trata de lei, é uma coisa muito seca. Então, é bom a gente falar sobre direitos, né? A criança tem direito de não ser violada, a criança tem direito de não ser abusada. Porque quando a gente fala de lei, a gente vai falar de lei para o adulto, né? A lei de sanções, as sanções que o adulto pode sofrer ao praticar um abuso. Então, a criança, para ela saber de uma lei, eu acho um pouco específico demais para uma criança. Então, eu não diria leis, eu diria que a criança deve saber limites, né? E saber os limites do corpo dela e identificar o que pode e o que não pode. A lei é algo muito seco, muito abrangente, então a criança precisa identificar de fato o que é, na verdade, pode e não pode na idade dela e quais são as malícias que estão tentando se aproximar dela. O senhor acha que uma aula sobre sexualidade e os perigos, sobre não saberem sobre a sexualidade, podem impactar em uma criança que foi abusada? Com certeza, com certeza. A partir do momento que a criança não conhece seus períodos, ela abre brechas para o abusador. A partir do momento que a criança acha, tem criança que a própria família sexualiza tanto, um termo que a gente usa, adultiza tanto a criança, que ela acha que ela já é adulta, ela acha que ela tem que fazer aquilo.
ela tá assim, tão adultizada que ela acha normal um adulto tocar nos seios dela, apalpar as nádegas dela. E, se bobear, até mesmo praticar o ato sexual. Porque às vezes a própria família sexualiza essa criança. Passa tanta responsabilidade que ela se acha que está na fase adulta e não está. Infelizmente. Felizmente, a gente passa por um processo de transição e essa transição deve ser respeitada. Porque senão aí realmente cria esse psicológico que a criança já tem essa obrigação também de ser uma criança ativa sexualmente. Sim, com certeza. O senhor poderia deixar uma mensagem para nós e nossos ouvintes? Com certeza. Deixar uma mensagem positiva para vocês que esse podcast, né, mostra a capacidade de vocês de serem cidadãos críticos. A nossa educação, nosso objetivo da educação é esse, tornar cidadãos críticos, né, ter criticidade, aprender a questionar, aprender a buscar conhecimento. Isso é muito importante para vocês. Isso aqui vai refletir muito na vida de vocês lá para frente. Vocês vão ver, você vai falar, poxa, aquele podcast me incentivou bastante a hoje questionar, hoje eu sei dos meus direitos, sei dos meus deveres, né? A educação por si mesma, ela é uma educação para a criticidade, a educação é uma educação para, como eu posso dizer assim, para propor vocês uma vida melhor. Você já ouviu falar do conto do vigário? O conto do vigário é quando você é convencido de uma ideia errada. Tipo, hoje em dia na sociedade convence que se você nasceu pobre, você tem que morrer pobre, né? Acho que tem até a música do Chorão, né, que fala isso, não nasci pobre, não nasci otário. Então vocês não podem, né? Vocês nasceram pobres, não precisam nascer otários. Busquem conhecimento, vão atrás do conhecimento. É isso que vai salvar a vida de vocês. Isso que vai mudar a vida de vocês, sabe? Vocês vão mudar a sociedade, vocês vão abalar a sociedade com isso. Vocês vão mostrar o potencial de vocês. E é o que eu falo direto, vocês são ótimos. Vocês são muito ótimos. Vocês têm um potencial incrível. Porém, vocês têm que querer. O protagonista da vida de vocês são vocês. Se vocês quiserem, vocês vão longe. É como eu falava quando eu estava na faculdade com o pessoal, aí tinha uns alunos lá, eu era técnico do laboratório, e falava com o pessoal, se eles quisessem construir um foguete da NASA, eles construíam. Porque eles tinham capacidade, mas eles tinham que querer. Eles tinham que querer bastante. Isso eu falo mais para vocês. Se vocês quiserem ser engenheiro, advogado, médico, piloto da NASA, qualquer coisa, vocês podem ser, vocês têm essa capacidade. Mas esse é o caminho, é a educação. Não tem outro caminho. Então, positivamente, esse podcast, ele vem para isso, né? Parabéns para vocês. É a palavra que eu tenho para dizer, parabéns. Continuem, né? Após saírem do colégio, deixem descendentes aqui, deixem pessoas que vão dar continuidade, porque é um projeto maravilhoso. Estudem. A educação salva, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, cara. Bom, agora chegou a hora das rapidinhas. Deus. A gente vai falar algumas palavras e você vai dizer o que ela significa para você com apenas uma palavra. Pronto. Respeito. Fundamental. Educação. Educação, preciso. Aula sobre sexualidade. Com uma única palavra. Essencial. Conhecimento. Conhecimento. Uma única palavra. Conhecimento. Conhecimento tem que ser de excelência. Excelência. Palestras. Palestras são necessárias. Escola Anitta. Escola Anitta, força, Seus alunos. maravilhosos. Bom, a produção preparou as lembrancinhas do Senhor e agora eles vão entregar. Valeu, agradeço. Lembrancinhas do certificado. Deixa eu logo preencher, né? Mostrar que eu preenchi. E com isso, gostaríamos também de relatar que estamos no Meio Laranja com a campanha do contra a violência dos adolescentes e crianças. Que gostaríamos também de pedir, né, a palavra do nosso professor sobre o que ele gostaria de falar sobre esse mês do Maio Laranja.
Quando a gente fala de violência, a gente pensa só na forma física, né? Às vezes a gente esquece que tem um bullying, que tem bullying de várias formas, né? Bullying material, bullying psicológico. E aí, essa forma do Maio Laranja é de prevenir todas as formas de violência, não só a física. O que a gente percebe às vezes é a violência física, mas a gente esquece desses momentinhos de bullying, né? Que é bastante importante a gente trabalhar e conscientizar as pessoas do quão isso é prejudicial. O bullying já levou muitas pessoas ao suicídio, o bullying já levou muitas pessoas à reclusão, o bullying já levou muitas pessoas a desistirem de muitas coisas. Então, o Maio Laranja está para aí, vamos conscientizar a galera não só da violência física, mas também da violência psicológica. Então, pode ser até o próximo tema do próximo podcast. Com certeza. E também gostaríamos de falar que caso a suspeita ou então a certeza de abuso contra você ou alguém que você conhece, diz que sim. Exatamente. Eu quero agradecer pela sua presença, ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Você está esperando desde o ano passado. E volte sempre. Obrigado, fico agradecido também, viu, de coração. E continue com esse projeto lindo. Espero ver e ser convidado novamente, né? Mais um episódio. Então, parabéns, velho. Palmas para vocês mesmo. E é isso, gente. Finalizando mais um episódio. Tchau.